Abra a Bíblia de vocês em João capítulo 2, por favor. O episódio, acredito que você já deva conhecer. E se conhece, graças a Deus, vai ser mais fácil ainda para você absorver o Espírito. Qual é o tema de hoje, igreja? Onde começa o impossível? Quem quer que o impossível se torne possível na sua vida? Diga eu! Eu também quero. Então, aonde começa o impossível? Sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã de hoje. João 2. Eu vou ler todo o episódio e depois eu venho explicando para você. Tá legal? Passando o espírito da palavra. Capítulo 2, verso 1 em diante diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. O que está escrito aí no versículo 2? Lê em voz alta comigo, vamos lá? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. O somatório ali dava aproximadamente 500 litros d'água, tá legal? Para encher aquelas talhas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: leiam comigo isso, que isso é importante. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus o quê? Princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Digam graças a Deus. Amém. Pode fechar sua Bíblia. Olha para mim aqui, por favor, em nome de Jesus. Por favor, coloque bastante atenção no que eu vou explicar para você em nome de Jesus. Por gentileza. Tem alguns pontos bastante interessantes aqui. Deus poderia ter escolhido para fazer o primeiro sinal através de Jesus em qualquer outro lugar, ou não? Poderia ter escolhido fazer aonde? Numa praça pública, não é verdade? Ou no templo, na rua, enfim, o que mais tinha gente necessitada. Jesus naturalmente estava esperando o momento certo dele começar a se manifestar. Eu sei que você que conhece um pouco mais da Bíblia, você sabe que o Evangelho de João, quando fala de hora, está referindo-se à glorificação, à morte e ressurreição de Jesus. Eu tenho consciência disso. Quando ele diz para Maria: não é chegada ainda a minha hora, ele se referia a isso. Mas, como ali que ele começou a manifestar os sinais ou o seu poder diante das pessoas, então fica claro que Jesus também estava esperando a hora certa que Deus dissesse para ele começar a se manifestar. Amém? Porque tudo tem o seu tempo. Pode falar isso, por favor? A gente só precisa estar pronto. Porque se nós estivermos prontos, quando o nosso tempo chegar, a gente recebe o que Deus tem para a gente. E a gente não joga fora. Mas se não estivermos preparados, a bênção vem, a gente não percebe. Sabia disso? Se você não procura se preparar, então a bênção chega e você não percebe que é para você. Porque a bênção de Deus nem sempre chega no embrulho que você esperava, com a aparência que você esperava. Mas ela chega. Amém, igreja? Você crê? O amém foi tão fraco, hein? Faz conta que eu não falei. Mas ela chega. Amém, igreja? Meu Jesus amado. Em quem está dormindo, diga amém.
Ah, então, vamos na fé aí. Em nome de Jesus, glória a Deus, acordou. Então vamos lá. Jesus poderia ter feito milagre em qualquer outro lugar, o primeiro. Mas ele fez num ambiente familiar, num casamento. E eu estou falando sobre esse episódio hoje porque nós vamos hoje aqui consagrar um casamento no altar de Deus. Por isso quero estar trazendo essa mensagem para vocês, que serve para toda a igreja e para o casal também. Amados, vou repetir, Deus poderia ter escolhido fazer o primeiro lugar em qualquer outro ambiente, mas fez num ambiente o quê? Familiar. Isso comunica o valor que Deus atribui o quê? À família. O valor que Deus atribui à família. A pergunta é, eu, Gerson, você que está aqui, você que está pelas redes sociais, será que nós temos dado à nossa família o devido valor? Será que não somos aquelas pessoas que com os de fora nós somos um gentleman? Somos mansos, somos humildes, somos amorosos, mas com os de casa às vezes somos qualquer outra coisa menos isso? Ei, você não está aqui por acaso nessa manhã, igreja. Nós temos vivido dias em que a família, e o mundo tem trabalhado para isso, para destruir as famílias, destruir os casamentos. Mas você que é uma pessoa que tem a sua fé em Jesus e crê na palavra de Deus, valorize o seu casamento. É comum quando você conversa com um casal e o casal está com problemas, se você conversar individualmente, né, com cada um, a culpa é sempre do outro. Mas a culpa nunca é só do outro, igreja. É nossa também. Se surgiu algum problema, há um percentual de culpa em ambos. Como resolver então? A primeira coisa que tem que haver chama-se humildade. Qual é a palavra? Humildade, porque o egoísmo leva a pessoa a querer simplesmente o seu bem-estar e não o do outro. E casamento não é isso. Casamento é você querer a felicidade do próximo. Amém? E ele querer a sua, e isso se completa. E para você que está solteiro, ouça, posso dar um conselho para o solteiro? Sim ou não? Quem está solteiro, dá um glória a Deus aí. Oh, amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Ouve aqui. Para você que está solteiro, não pense jamais assim, eu vou encontrar uma pessoa que vai me fazer feliz. Não faça isso. Não coloque sobre alguém um fardo que ela não pode carregar, uma expectativa que ela nunca vai poder atender. Bispo, a pessoa não vai me fazer feliz. Não, você já tem que estar feliz. E casar com uma que também já é feliz. E a felicidade de vocês vão fazer a coisa fluir no casamento em nome de Jesus. Amém, igreja? Sim. E a verdadeira felicidade tem nome, meu amado. Sabe qual é o nome? Jesus. Paz é uma pessoa, amor é uma pessoa, alegria é uma pessoa, felicidade é uma pessoa. Sabe que pessoa é? Jesus. Jesus. Tem nome e é uma pessoa. Descanso tem um nome, Jesus. Deus descansou em qual dia? No sétimo, o sábado. Quando Jesus veio, ele disse o quê? Eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, quer descansar? É nele que você descansa. Não, bicho, Deus está falando que a gente tem que tirar um dia para descansar. Concordo, e você deve tirar, sim, algum dia para você descansar. Mas existem pessoas que saem até de férias e não descansam. Não é verdade? Porque o problema está dentro dela. Paz tem um nome. Paz é uma pessoa. Descanso é Jesus. Amém? Ela viaja, fica sem trabalhar, mas não consegue descansar. Porque o descanso chama-se Jesus. Por isso ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, eu sou o descanso. Você quer descansar? Você tem que ter Jesus na sua vida. Amém? Aquele casal, a coisa mais importante que esse casal fez não foi organizar a festa. Foi chamar Jesus para a festa deles. Porque se Jesus não estivesse ali, eles iriam passar por uma vergonha terrível. Para aqueles que não sabem, um casamento, uma festa judaica no passado, um casamento, por exemplo, durava aproximadamente 7 dias. Festa de casamento, hein? Cadê o Edson? 7 dias. 7 dias durava uma festa de casamento. Você sabia disso? Aproximadamente isso, uma semana. Porque era uma festa meio que da comunidade. Então entravam pessoas, saíam pessoas, enfim, a festa rolando. Todos os dias ali. E era dever
dever fazer com que durante todo o período da festa, dever dos noivos, fazer com que houvesse vinho durante toda a festa. Se isso não acontecesse, o casal já começava a formar a sua família com vergonha, porque era vergonhoso. Então esse casal estava para, já no primeiro dia, no dia do seu enlace matrimonial, onde o casal estava começando a formar a sua família, já estava começando, ou já iria começar com algo que poderia traumatizar o casal. Porque faltou o quê? Faltou o vinho, acabou o vinho, acabou o vinho. Acabou o vinho, igreja. Vinho também é, biblicamente falando, símbolo de alegria. Vinho significa o quê, igreja, também? Alegria. Ou seja, acabou a alegria. Acabou a alegria. Imagina o casal olhando um para o outro, meu Deus, que vergonha. Os pais, que quem te faz? Mas voltando à questão da família, igreja, valorize a sua família. Ei, valorize a sua família, valorize o seu casamento. Tudo que estiver ao seu alcance para manter o seu casamento, faça. Não faça como o mundo hoje faz, qualquer probleminha. Ah, não gosto mais, não quero mais saber. Não faz isso não. Porque não foi para isso que você se casou. Você não casou para separar, você casou para viver para sempre. Não é verdade? Sim ou não? Foi para isso que você casou. E Deus disse que é para isso o casamento também. Eu sei que há casos e casos, mas hoje em dia as pessoas veem o repúdio como sendo uma coisa comum. Deus odeia o repúdio. Pessoas olham para o divórcio como sendo, não, então divorcie, pronto, acabou, casa com o outro. Ei, não deixe isso entrar na sua cabeça não, pessoal. Pensa primeiro no que Deus quer para você. Você homem, faça o seu papel. Você mulher, faça o seu também, em nome de Jesus. E entendam, mulheres, como alguns hoje em dia estão trabalhando para querer fazer da Bíblia um livro machista. A Bíblia não é machista. Aí diz, poxa, a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, ou seja, colocando a responsabilidade em cima dela. Ei, mas é uma realidade que eu vou dizer aqui para você. Veja se não é assim. Pode ser o marido e a esposa, pode ter uns 4 filhos em casa. Se o marido tiver meio desequilibrado emocionalmente naquele dia, a esposa mantém o ambiente tranquilo. Mas se a mulher tiver desequilibrada aquele dia, o filho já olha para o pai já fala assim, fica quieto. Tua mãe não está legal hoje não. Já sabe. A mulher tem um poder incrível, pessoal. É verdade. E é só a mulher que às vezes não sabe o poder que ela tem. De persuasão, de convencimento. É porque às vezes não quer se colocar como a Bíblia diz que ela deve proceder. Eu sei, repito, há casos e casos. Você quer ver como o próprio diabo sabe o poder que a mulher tem? No jardim do Éden, quem Satanás através da serpente enganou? Quem? A mulher, Eva. Porque ele sabia o poder que ela teria para enganar o seu marido, para persuadir o seu marido. Então ele engana a mulher e a mulher come do fruto, persuade ou convence o seu marido e esse come também. E ambos perdem a presença de Deus. Não foi assim? É ou não é verdade? Jó, você conhece a história de Jó, pois? Que da noite para o dia perdeu tudo. Pode dar uma olhada. Satanás rouba tudo de Jó, mata todos os seus filhos, servos. Só não mata uma pessoa. Quem foi a pessoa que ele não matou? A mulher. Por que não matou? Aí você vai dizer, não, o senhor está exagerando. Não, aí lá na frente você vai ver a mulher dele virando para ele e falando assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o Satanás purinho aí. Que ele sabia o poder que a mulher tem sobre o marido. Só que Jó não entra na dela e fala, você está doida, você está maluca, vai tomar remédio que você está precisando, você está... na verdade. Enfim, vai se libertar, enfim. Ele não entra na dela, obviamente.
Cada um faça a sua parte. Marido, ame a sua esposa. Proteja sua esposa de todo o seu coração. Dê a vida por ela. Você que está solteiro, que eu falei aqui, você quer encontrar alguém? Encontre alguém que você perceba que vai ser capaz de te proteger. Se você está namorando com alguém, você percebe que é daquele que não te protege, sai fora. Porque ele não te protege agora, ele não vai te proteger no casamento. Porque é papel do homem dar a vida pela mulher. Ah, quem falou isso? Jesus falou. A Bíblia fala que o homem representa Jesus, que é o cabeça da igreja, que se entregou por ela. Olha o papel que Deus dá para o homem: se entregar pela mulher, morrer se necessário pela mulher. Amém, igreja? É isso, e tem que ser uma coisa natural de você, em nome de Jesus. Meu amado, vou dar um exemplo aqui para você, por favor. Não estou me enaltecendo, mas uma coisa que aconteceu que eu nunca imaginei que isso um dia poderia acontecer, mas glória a Deus por isso. Acho que eu falei isso aqui, não sei, aqui na igreja, em algum lugar. Minha esposa, a gente mora num condomínio, então, né, tem lá o andar que tem, acho que 8 apartamentos, né, por aí. Então a gente mora no canto de cá, no canto de lá tem uma família que tem 2 cachorros, que eu não sei nem qual é a marca do cachorro, a raça do cachorro, não sei nem qual é. Os cachorros grandes pra caramba. Dentro de casa lá, às vezes um latino, a torta direita. Minha esposa um dia ela está aqui, não vai me deixar, não vou mentir, obviamente. Então a gente estava para sair, ela vai pro elevador, está esperando lá, que é no meio, né? Meu amado, a mulher deixou a porta aberta lá. O cachorro vem correndo na direção da minha esposa, gritando. Oh, Senhor. É por causa da próxima palavra que eu vou falar, pessoal. Dá um desconto aí, pô. Cachorro latindo alto pra caramba aí. Rapaz, foi automático. Eu já corri, já gritei com o cachorro. Meu irmão, só sei que o cachorro botou o rabo entre as pernas e correu para dentro de casa. Falei, Senhor, foi o Senhor mesmo, podia vir para cima da gente tudo. Mas por quê? Porque, peraí, eu não posso permitir. Avance em mim na minha esposa, não, pô. Amém, igreja? É o natural, é o natural, é o comum. É assim que deve ser. Valorize a sua família em nome de Jesus. Amém, igreja? Em meio àquele episódio, aquela situação de vergonha que o casal ia passar, Maria dá um dos conselhos mais extraordinários da Bíblia. Ela diz assim: façam o que ele disser. Como quem diz, eu não posso fazer nada, ele pode. Amém, igreja? Ninguém pode fazer nada por você, dentro daquilo que humanamente falando é impossível, mas Jesus pode. Amém, igreja? Então ela diz, olha, o que ele disser para vocês fazer, façam, porque eu não sei nem o que falar para você. Não sei, o que eu vou dizer? Acabou o vinho, comprar vinho para todo mundo? Qual era o dia da festa, tinha acabado o vinho? Não sei qual era o dia, não sei. Só sei que o vinho acabou, o pessoal estava tornando legal, estava só ali. Mas quem estava na festa? Quem também estava na festa, igreja? Jesus. Você tem tomado cuidado antes de começar qualquer coisa, chamar Jesus primeiro? Para a sua festa, para o seu negócio, para o seu trabalho, para aquilo que você pretende fazer? Sabe que você tem colocado Jesus como prioridade? Eu não posso afirmar, jamais ninguém pode afirmar que foi uma estratégia do casal. Pô, vamos chamar ele porque se acontecer algum problema, não. Mas que a presença de Jesus ali foi decisiva, foi. Então a melhor coisa que o casal fez, não foi organizar a festa, ver os convidados e tal, não tem que chamar fulano, tem que chamar Beltrano, enfim. Se chamasse o bairro inteiro, os parentes de longe, tudo. Mas se não chamasse quem? Jesus, era vergonha. Vergonha. Sim ou não? Vergonha que iam passar. Mas Jesus tirou a vergonha. Eu sei que tem gente que entrou aqui hoje, está sendo humilhado, está sendo envergonhado, mas Jesus te trouxe aqui nessa manhã para mudar a sua vergonha em honra para a glória de Deus. Amém, igreja? Você crê nisso? Pode ter certeza. Pode crer nisso.
Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Eu sei que tem gente com vontade de chorar, que você pode chorar, porque Deus já me mostrou já. Mas essa vergonha vai acabar da sua vida. Só tenha disposição de fazer o que Jesus diz para fazer. Amém? Só isso. Quando que o vinho vem? Quando que o impossível acontece? Quando Jesus encontra alguém disposto a fazer o que ele disse para fazer. Onde começou o milagre? Na transformação da água em vinho? Não. No convite que eles fizeram. Tudo começou no convite. Porque se não tivesse convidado Jesus, milagre jamais aconteceria. Amém, igreja? Quem você tem convidado para a sua vida? Quem você tem convidado para o seu trabalho, enfim? Eu volto a falar da família novamente. Procure valorizar a sua família. Eu sou do tempo, pessoal. Quando eu falo eu sou do tempo, é pouco tempo agora. Não é do tempo. Eu sou do tempo em que a família fazia as coisas unidas. Por exemplo, ia ver um filme. Como é que era para ver um filme que não passava na televisão? Ia onde? Ia na locadora. Quem é do tempo da locadora de vídeo aqui? A turma dos mais de 40 aí. Então, ia na locadora alugar uma fita cassete de vídeo. Sim ou não? Botava lá no aparelho, a família toda via o filme. Hoje em dia não. É cada um vendo uma coisa. Sim ou não? E se bobear conversando pelo WhatsApp. Em vez de olhar no olho e conversar. Vamos valorizar a família, amém, igreja? Amém, igreja? Valoriza sua família em nome de Jesus. De estar junto ali. Estar junto um com o outro. Participar, ter momentos ali à mesa. Você e a sua esposa, tem os filhos juntos também. Porque não foi à toa que o primeiro milagre aconteceu na festa de casamento. Agora, ouça isso em nome de Jesus, igreja. Para que houvesse vinho, precisou tão somente do quê? Do quê? Começa com O, a palavra. Obediência. Para que houvesse vinho, só precisou de uma coisa. Qual é a palavra? Obediência, só isso. Para que haja vinho, é preciso qual fruta? Uva. Mas Jesus não precisou que houvesse uva. Só precisou que houvesse o quê? Obediência. Só obediência. Da onde havia um vinho? Ninguém sabia, mas Jesus sabia. Ele pede que encham-se as vasilhas de quê? Água. Você quer? O vinho é o milagre, o vinho é o impossível, o vinho é a transformação. Quem quer o impossível na sua vida, diga glória a Deus. Então, meu amado, é preciso você fazer uma coisa: obedecer a palavra, encher a vasilha, que é você, da água, que é a palavra e o Espírito de Deus. Amém, igreja? Pode escrever isso que eu estou te falando. As talhas representam cada um de nós. As talhas de pedra. Aí você vai dizer, não tem nada a ver com vaso. Jesus não falou, se essas pessoas não clamarem, as pedras clamarão. Nós somos as pedras. Não estava se referindo a pedra. Pedras somos nós. Amém? Pedra bruta. Uns são as pedras menorzinhas, outros são as pedras maiores. Uns são as pedras que você põe a mão, ela meio que te corta, mas dá para você alisar. É a verdade. Cada um tem o seu estilo. Encha a talha de água. Água, biblicamente falando, é o quê? A palavra e o Espírito de Deus. Se você priorizar a palavra de Deus, o Espírito de Deus na sua vida, a transformação vai acontecer. Amém? A transformação vai acontecer. Se você não priorizar obediência, e obedecer é isso. Peraí, agora eu vou andar conforme o que diz a palavra e o Espírito de Deus. Então você decidiu andar conforme a palavra e o Espírito Santo. Então, meu amado, é só uma questão de tempo de você experimentar o impossível na sua vida, em nome de Jesus, e ele vai acontecer. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Jesus fez a diferença nesse mundo, sim ou não? Não, faz de conta que eu não perguntei, aí é demais. Jesus fez a diferença nesse mundo ou não, igreja? Qual a única pessoa que dividiu a história da humanidade? Só Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Querendo ou não, o mundo tem que ir por esse calendário. É ou não é verdade? Antes de Cristo, depois de Cristo, acabou, não tem conversa.
O único que dividiu a história da humanidade. Não tem antes de um, Beltrano, depois de Beltrano. Não existe. É antes de Cristo, depois de Cristo. Amém, igreja? Dividiu a história da humanidade. Fez a diferença. Quem quer fazer a diferença, diga: eu quero fazer a diferença para a glória de Deus. Amém. Então fale o seguinte: permita que a dor do próximo mexa com você, de maneira que você seja capaz de compartilhar um pouco do que você tem. Porque o pouco do que você tem pode ser muito para aquele que não tem nada. Amém? Às vezes o que você tem é só um abraço para dar e é tudo que a pessoa precisa. Às vezes tudo que você tem para dar é só um sorriso e é tudo que ela precisa. Amém, igreja? Quem está compreendendo em nome de Jesus? Bispo, mas não entendi. O que tem a ver com a palavra? Eu pergunto: o problema do casal era de Jesus? Responda aí, sério, era de Jesus? Jesus era simplesmente o quê? Convidado, só convidado. De repente Maria fala para ele: meu filho, acabou o vinho. Que vergonha. É ou não é verdade? Jesus poderia ter dito o quê? Estou nem aí. Aí que Deus dissesse: comece a fazer agora. Eu ia falar: pai, transformar água em vinho? Eu, hein? Vou fazer isso não. Vou curar, vou libertar, não. O problema não era dele. Se ele quisesse, ele não faria, não precisava fazer, mas ele fez. Já querendo mostrar para cada um de nós: quem quiser fazer a diferença, meu amado, ajude o próximo. Permita que a dor do próximo mexa com você de maneira que você sinta-se impelido a ajudar. Glória a Deus, igreja. Você entendeu isso? Por isso que a gente tem falado para você, pessoal, domingo que vem, o aniversário da igreja, convide alguém que você sabe que está afastado de Jesus, está sofrendo. A gente tem entregue, depois quem quiser vai pegar, a gente tem entregue um vidrinho com óleo desse, que é símbolo do Espírito Santo, para você levar para a pessoa, ela se ungir todos os dias. Só que a última unção ela vai fazer aqui, dentro da igreja, no dia da festa que nós vamos fazer para Deus, que será domingo que vem. Estamos nos preparando para isso. Deus tem algo tremendo para mim e para você, e vai nos abençoar de forma grandiosa, não tenho dúvidas quanto a isso. Então faça a diferença na vida de alguém. Queira sim que o próximo seja ajudado. Ajude ao próximo, estenda as mãos, e você vai fazer diferença em nome de Jesus. Ah, por que eu vou fazer a diferença? Porque se você não quer as coisas só para si, mas para você compartilhar, então Deus vai dar mais e mais para você, para que você transborde para ajudar a outros. Glória a Deus, igreja. É assim. É assim. Mas se você for aquela pessoa egoísta, não, eu quero para mim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vovó que falava isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, os outros costumam dizer isso. Não. Tem que compartilhar, eu devo ajudar em nome de Jesus. Amém, igreja? Ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Agora, interessante também é que quando o vinho é transformado, quem experimentava o vinho era o mestre-sala, que era o responsável da cerimônia, de todo o cerimonial. E quando levam o vinho para ele, ele bebe o vinho, ele para a festa e fala: pessoal, que coisa é essa? Chama o noivo, fala: pô, todo mundo serve o bom vinho ou o melhor vinho no início da festa. E depois que todos já beberam fartamente, oferecem o inferior, porque a pessoa já não faz nem tanta diferença, que já tomou o bom vinho e tal. Enfim. Mas você fez o contrário, cara. Você deixou o melhor vinho. Nunca tomei um vinho tão bom como esse. Você deixa esse vinho por último. Como é que pode isso? Honestamente, eu pergunto para você, em nome de Jesus. Jesus precisava fazer o melhor vinho? Sim ou não? Não precisava. Mas por que ele fez? Isso revela o caráter do nosso Deus. Ele só faz o melhor. Amém, igreja? Em tudo tem um propósito. Jesus faz tudo com propósito e excelência. Digam graças a Deus. Excelência. Ontem eu tive uma reunião, um encontro com os líderes ministeriais aqui da igreja. A gente falava um pouco sobre isso. Questão da excelência. Excelência não é perfeição. Perfeição é relativo. Para uma pessoa algo pode ser perfeito e para outra não ser. Excelência é você fazer dentro das suas condições o seu máximo, o seu melhor. Amém, igreja? Será que é isso que nós temos feito?
Será que é isso que nós temos feito? Você como servo, você como membro do corpo de Cristo? Aí você quer fazer a diferença. Não, que Deus, oh meu Deus, faz com que eu consiga vencer, que eu faça a diferença. Sim, mas não quer fazer diferença na vida do outro. Tudo que vai fazer, faz de qualquer maneira. Jesus podia ter feito qualquer vinho, pessoal. Qualquer vinho. Mas não. Ele fez o melhor. Amém. Nunca aquelas pessoas haviam experimentado um vinho tão bom como aquele. Mas ali eles experimentaram. Eu quero profetizar que você que nunca experimentou uma verdadeira alegria, você vai experimentar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você crê nisso, sim ou não? Se você crê, fique de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Diga, eu vou experimentar o melhor vinho. Pode falar com força agora, que o ensaio foi mais ou menos. Vamos lá. Eu vou experimentar o melhor vinho. Sabe o que você tem que fazer? Decida obedecer. Decida se render a Ele. Decida se entregar a Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração com vocês nesse instante. Se você não entregou realmente sua vida para Jesus, entregue. Se renda a Ele de verdade. Aí mesmo no seu lugar. Se você não decidiu se encher a talha, que é você, da água, que é da palavra de Deus, do Espírito Santo, então decida fazer a partir de hoje. Toma uma decisão. Não é de se tornar fanático, não é de se tornar crente bitolado, nada disso, igreja. Nada disso. Muito pelo contrário, Jesus é liberdade. Amém, igreja? Não é escravidão. Tem gente que pensa que igreja é para escravizá-la. Bem, tem algumas até que são, né? Mas o Espírito não é esse. É para libertar você, para você ser livre, para você ser feliz de verdade. Com Jesus. Glória a Deus, igreja. Com Jesus.